Olá, amigos, tudo bom? Aqui quem fala é o Mestre Welleder e já vou falar aqui para vocês. Vai na descrição do canal e se inscreva para você ter mais oportunidade de ver uns vídeos desse. Estou aqui hoje para falar a história do xadrez, como surgiu e por quê. E olha só, hein? Cai essa perguntinha em muitos concursos públicos e processos seletivos. Xadrez é um jogo de tabuleiro no qual ele foi inventado na época, na Idade Média, se eu não me engano, através dos seus reinos. Naquela época dos impérios, todos os seus reinados tinham um bobo da corte. Porém, um dos bobos da corte de um rei que estava em guerra com outro reinado falou para o rei, falou, rei, eu tenho uma estratégia de guerra para a gente ganhar essa guerra do nosso adversário. O rei meio que muito não acreditou. Até que numa festa, naquele salão nobre, né, que tinha nos reinados, o rei tinha tomado um a mais, né, e chamou o bobo da corte e falou, qual é a estratégia que você tem? Aí ele mostrou o tabuleiro de xadrez e falou, tá vendo essas casinhas aqui preta e branca? No caso, na época era escura e clara. Isso aqui são os territórios, são os terrenos que a gente vai tomando com o nosso exército. Então nós temos a peça-chave que são o quê? Os peões. Os peões é a infantaria. Os peões é a infantaria do exército do rei. No intuito que ele anda no jogo de tabuleiro uma casa para frente e mata uma casa na diagonal. Por que isso? Porque no embate de dois exércitos do império, eles lançam com um escudo e uma lança. Então dificilmente você guerreia com aquele adversário que está na sua frente. Você bate de frente com ele aqui escudo com escudo, porém você enfia a lança no que está na lateral dele. Então por isso que o peão ele anda para frente uma casa e mata o adversário na diagonal com uma casa. Fora isso, temos as torres. As torres, o castelo tem 4 torres. E por que as torres só andam na vertical e horizontal quantas casas quiser? Porque a função da torre é fortalecer a guarnição do rei. Seria tipo aquela câmera que você coloca no seu comércio. Na torre sempre fica a vigilância do seu reinado. Então ela anda sempre fazendo quadrados, né? Quantas casas quiser, porque a função é uma torre vigiar a outra. Por que o cavalo anda em L, come em L, mata em L? Porque na entrada de qualquer castelo, você entra no portão principal ou nos laterais, as cocheiras dos cavalos, cocheira é o local onde se encontra o cavalo, ela fica tipo do lado do portão. Então para você entrar no castelo, você entra normal e faz um L para a direita ou um L para a esquerda que tem as cocheiras. E para sair a mesma coisa. Então o cavalo mata dessa forma. Entendeu? E o bispo? Porque o bispo anda na diagonal quantas casas quiser. O castelo, ele é meio que quadrante, ele é enquadrado, né? E o quarto do rei, ele não fica no fundo do castelo. Igual o meu quarto fica na frente da minha casa ou o seu fica no fundo da casa. Não, porque numa guerra, você só ganha essa guerra quando o rei adversário é capturado ou morto. Então, temos que dar proteção ao nosso rei. Então, em qualquer castelo, o quarto do rei fica no centro do castelo, no meio do castelo, para que tenha uma, o quê? Uma invasão do inimigo, fique mais difícil para capturar o rei. E o bispo ele anda na diagonal por quê? Porque todas as vielas, avenidas, as ruas dentro do reinado, ela sempre faz um quadrante. E o bispo, ele é o único que tinha o quê? Um caminho secreto na diagonal, subterrâneo, tá? Para chegar ao quarto do rei, porque o bispo ele é o conselheiro do rei. Falando aí no mais conhecido, o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, o mago Merlin era o bispo do rei Arthur. Ele era o conselheiro do rei Arthur, né? Então essa é a função do bispo, por isso que ele anda na diagonal. Aí o rei, né? A peça principal na questão de ganhar a guerra, porque ele só anda uma casa para qualquer lado e mata uma casa, porque o rei ele é presa fácil. Então se você tiver lá, por exemplo, 5.000 homens lá
contra 10 homens meus só, a proporção é vocês eliminar todo o meu exército. Mas eu aqui com arco e flecha, eu lancei uma flecha, bum, caiu bem na cabeça do rei, eu matei o seu rei lá com 5.000 homens. Eu ganhei a guerra, mesmo você tendo lá 4.999. Coisa que hoje não vai acontecer, mas naquela época era. Então o rei ele só anda uma casa por quê? Porque dificilmente ele sai de dentro do castelo dele, para ele não ser capturado e não ser morto. E a rainha, porque ela anda para onde ela quiser, quantas casas quiser, mata para onde ela quiser. Justamente por causa dessa limitação do rei. Os acordos de paz, né? As tratativas de impostos com o seu povo, quem tinha essa missão de negociar era a rainha. Então ela andava para qualquer lugar, fora do castelo, ela que negociava a troca de soldados capturados, impostos. Então por isso que ela anda para qualquer lugar dentro do jogo de tabuleiro, que seria o território de guerra, né? O tabuleiro é o território de guerra no jogo de xadrez. Então, para isso que foi criado o jogo de xadrez, que esse imenso bobo da corte lançou, né? Ele lançou, apresentou para seu rei adaptou ao seu exército, ao seu reinado, e ganhou várias batalhas, vários reinados aí, utilizando a ideia do jogo de xadrez desse bobo da corte. Tá, galera? Então, não esqueçam de se inscrever no nosso canal aí. Inscreva-se, Mestre Welleder. Espero ter colaborado com vocês. Só lembrando que isso daí é uma pergunta, gente, que cai em concurso público, tá? Dependendo da área que você for fazer. E também em processos seletivos. Então, grave bem a história do xadrez. Um abraço, Mestre Welleder. Tamo junto. Fui.